Sem dúvida, é muito bom estar reunido com os nossos irmãos, não é mesmo? A gente quer pôr o papo em dia, mas para iniciar de modo alegre, convidamos a todos que não tiverem impedimento que possam se levantar para que juntos entoemos o cântico de número 88. O tema desse cântico é Os Teus Caminhos Quero Entender, baseado em Salmos 25, 4. E depois do cântico, nós convidamos o nosso irmão Marinho para iniciar com a oração. Agradecemos o irmão Marinho, sem dúvida a oração preparou nosso coração para o que nós vamos aprender essa noitinha. Mas o que nós vamos ver? Bem, como eu e você pode imitar a maneira que Jesus agiu quando foi ensinado por Jeová. E se você encontrar alguém no serviço de campo que veio na celebração, ou se o seu colega de trabalho perguntar como foi, como você vai agir? Nós vamos ver hoje uma demonstração, na verdade duas, que vai nos direcionar e nos ensinar. Mas para iniciarmos a nossa reunião hoje, nós vamos convidar o irmão Eduardo, que vai iniciar em Tesouros da Palavra de Deus. Ele vai fazer o discurso debaixo do seguinte tema: Escute aquele que foi instruído por Deus. Vamos dar atenção. Você gosta de aprender a fazer coisas novas? Pense em alguma coisa que você aprendeu e que você nunca esqueceu. Talvez quando você tirou a carteira de motorista, dirigiu sozinho pela primeira vez, ou talvez quando você estava com um celular novo, ou quando você cozinhou algo novo pela primeira vez. Bem, pode ser desafiador, mas quando nós aprendemos e conseguimos fazer algo novo, é muito gratificante, não é? Jeová nos criou dessa forma e com esse objetivo. Nós aprendemos tudo, e desde crianças, desde bebês. Um bebê, por exemplo, ele não sabe falar, mas depois de alguns meses ele já vai assimilando os sons, já vai reconhecendo as pessoas, reconhecendo as vozes e começa
ali sem ninguém precisar dar uma aula formal para ele, começa a falar. Nós somos criados com uma capacidade incrível de aprender e nós continuamos aprendendo durante toda a nossa vida. Em Betel, por exemplo, existe bastante treinamento. Vários departamentos têm setores de treinamento, onde talvez pessoas que nunca desempenharam alguma função, talvez ali em poucas semanas, poucos meses, já conseguem desempenhar aquele trabalho. Ou mesmo talvez se alguém soubesse já fazer alguma coisa, já tivesse uma noção daquele trabalho, mas talvez aprende ali até com alguns princípios bíblicos por trás, ou talvez de até algum jeito até um pouco diferente. Isso, com certeza, é um aprendizado que marca a vida da gente lá em Betel. Mas você já parou para pensar em como que Jeová nos treina? Como que Jeová nos treina hoje? Vamos ter uma ideia disso, lendo aqui na Bíblia, como que ele ensinava Jesus antes de Jesus vir aqui à Terra. Se você puder abrir, por favor, sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 50, nós vamos ler inicialmente o versículo de número 4. Isaías, capítulo 50, e o versículo de número 4. Vamos ver aqui como que Jeová ensinava Jesus. Diz aqui, ó: O soberano Senhor, Jeová, me deu a língua dos instruídos, para que eu soubesse dizer ao cansado uma palavra de consolo. Ele me desperta manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para ouvir como os instruídos. Nesse versículo aqui, a gente quer destacar a rotina de treinamento que Jesus recebia de seu Pai Jeová. Viu aqui, quando lemos manhã após manhã, ele me desperta manhã após manhã? Nós vemos aqui algo que tem a ver com continuidade. Até se você clicar aqui nesse versículo e for na joia, ou mesmo a referência que aparece aí na apostila, com base aqui no livro O Reino de Deus Já Governa, tem uma frase bem interessante que eu queria ler aqui na íntegra, depois de Isaías 50, 4 e 5, que diz assim, ó: Jeová despertava seu filho de manhã em manhã, diz a profecia. Esse quadro mental transmite a ideia de um instrutor que acorda seu aluno bem cedo de manhã para ensiná-lo. Certa obra de referência bíblica declara: Jeová o leva, por assim dizer, para a escola, como se ele fosse um aluno. E lhe ensina o que e como pregar. Nessa escola celestial, Jeová ensinou seu filho o que dizer e o que falar. Bem interessante esse treinamento, não é verdade? Muito interessante a forma assim como que essa pesquisa, que essa fonte de pesquisa nos ajuda a visualizar ou ter uma ideia de como que era esse treinamento que Jeová dava para o seu filho. O que você acha desse treinamento? Dá para perceber que regularidade é algo importante. Você não concorda? E um instrutor desses, quem de nós recusaria? Mas agora pensando um pouco pelo outro ponto de vista, pelo ponto de vista de Jesus, ou pelo ponto de vista do aluno, como será que Jesus se sentia sendo treinado assim? Será que ele apenas aceitava ou será que ele gostava? Vamos ver o versículo seguinte, Isaías capítulo 50, o versículo 5, que diz aqui: O soberano Senhor Jeová abriu o meu ouvido, e eu não fui rebelde, não me virei para a direção oposta. Vimos aqui a atitude de Jesus. Ele queria muito aprender. Embora ele, durante esse treinamento, ele aprendeu que ele passaria por algumas situações bem difíceis na sua vida aqui na Terra, ele tirou bastante proveito de toda essa instrução específica que Jeová deu para ele. O que nós podemos, então, trazer para nós hoje, para a nossa aplicação para a nossa vida? A vida é um aprendizado constante. Mas o que nós vamos escolher aprender? O que nós vamos querer gastar nossa vida aprendendo? Da mesma forma que Jeová ensinou Jesus, hoje Jesus nos ensina por meio da organização visível de Jeová. Se você olhar ali em Isaías 50:10, você vai ver que quem teme a Jeová escuta a voz do servo dele, Jesus. E quando nós escutamos Jesus, nós não estamos apenas recebendo instrução, recebendo informação. Na verdade, nós estamos sendo instruídos pelo melhor instrutor que existe.
E o que envolve, então, escutarmos Jesus? O que envolve nós tirarmos proveito dessas orientações ou dessas instruções? O fato de estarmos aqui presentes nas reuniões já é um indício disso, de que nós queremos escutar, nós temos essa mesma disposição que Jesus tinha de aprender sobre Jeová. E hoje, Jesus usa toda essa estrutura organizacional que nós conhecemos, né, da organização de Jeová, para nos ensinar. Nós temos muitas publicações, nós temos a Bíblia, principalmente, nós temos o aplicativo JW, o site JW, mas pense um pouquinho especialmente nas reuniões, que também é uma fonte perfeita, muito boa de aprendizado. Quanta coisa nós temos aqui nas reuniões, não é verdade? Nós temos as reuniões de meio de semana, as reuniões de final de semana, temos ali toda a matéria que já é preparada, que já é separada. Depois temos os irmãos que preparam aqui suas apresentações e compartilham com a gente aqui. Então, é um ensino de altíssima qualidade. Muitas vezes, uma parte aqui na reunião pode estar respondendo alguma dúvida que a gente tinha, pode estar respondendo uma oração que a gente fez para Jeová, pode estar trazendo uma orientação que a gente queria, que a gente estava precisando. E lembra também quando nós vimos que Jesus ele era ensinado toda manhã? Então, isso mostra regularidade. E quando Jesus veio à Terra, esse treinamento continuou. A própria Bíblia mostra que Jesus ele costumava estar presente na sinagoga. Ou seja, ele também estava ainda preocupado em continuar recebendo esse treinamento da parte de Jeová. Jesus nunca parou de aprender. Da mesma forma, se nós queremos que o nosso amor por Jeová continue forte, nós também temos que precisar continuando a aprender de Jeová. Ah, mas não tem reunião todo dia para eu ir. Nós temos reuniões 2 vezes por semana. Como que eu vou conseguir, então, igual a Jesus, também ter ali manhã após manhã, eu ter essa regularidade no meu treinamento? Podemos estar tirando proveito da orientação que nós temos no site, igual a gente citou, né, no aplicativo, nossa leitura pessoal da Bíblia. Tudo isso são fontes de informação, de instrução, que nós podemos estar tirando bastante proveito. O que nos falta é coisa boa para nós aprendermos. Além disso, Jesus também, ele não apenas aprendia, ele também ensinava. E desde quando Jeová treinou Jesus, Jeová já ensinou Jesus a ensinar também as pessoas. Hoje também acontece o mesmo com a gente. Quando nós aprendemos, nós também nos dedicamos, nos esforçamos para ensinar outros também sobre o que nós aprendemos. Às vezes pode ser uma conversa simples, um serviço de campo, pode ser um comentário na reunião. E quando nós ensinamos, nós dividimos, né, o que nós aprendemos com outras pessoas, nós também percebemos o quanto que acontece algo bem interessante, que nós também aprendemos mais. Quando nós ensinamos, nós também estamos aprendendo. A verdade é que esse ciclo do aprendizado, ele faz parte da forma como nós fomos criados. Jeová nos criou dessa forma, e isso é algo muito satisfatório. Nós sentimos bem quando nós aprendemos algo novo e conseguimos, então, tirar proveito dessa informação. Depois que nós aprendemos algo novo nas nossas vidas, seja o que a gente citou, né, de dirigir, de cozinhar, ou de qualquer outra coisa, e depois que nós fazemos isso pela primeira vez, com o passar do tempo, nós vamos melhorando nossas habilidades, não é verdade? Aprender pode ser desafiador, mas aprender com Jeová vale muito a pena. Aprender, aplicar, ensinar faz parte da forma como Jeová nos criou. Então, que cada um de nós continue escutando aquele que foi instruído por Deus, encontrando alegria e aprender com Jesus Cristo. Nós agradecemos o irmão Eduardo, sem dúvida destacou muito bem como podemos imitar Jesus ao também sermos ensinados por Jeová. Vamos passar agora para joias espirituais. Nosso irmão Renato Negreiros vai cuidar dessa parte. Contamos com a participação agora dos irmãos. E para iniciarmos, quem gostaria de ler Isaías 51, versículo 1? Muito bem. Irmão Augusto. Procuram a Jeová,
olhem para a rocha de onde foram cortados e para a pedreira de onde foram extraídos. Obrigado, irmão Augusto. Pergunta baseada nesse texto: como podemos entender esse versículo? Vitor? Aqui no meio, Anderson. Isso. Esse versículo mostra que quem quer fazer o que é certo precisa olhar para a rocha, ou seja, lembrar da sua origem espiritual. Aqui Jeová está lembrando o povo de Abraão e Sara, mostrando que ele pode abençoar e fortalecer, mesmo quando tudo parece difícil. Isso é um bom exemplo para a gente, que nos ajuda a confiar mais em Jeová, sabendo que ele cuida de quem busca a fazer o que é certo aos olhos de Jeová. É verdade. Obrigado pela aplicação do texto, irmão Vitor. O Fernando, por favor. E a gente sabe que se refere a Abraão e Sara porque isso está no versículo seguinte, Isaías 51, 2, né? No entanto, ambos não podiam ter filhos. Sara era estéril e ambos eram idosos. Então, na realidade, quem de fato originou a nação foi o próprio Jeová, né? De forma milagrosa. E isso está de acordo com o que diz Deuteronômio 32, 18, que fala que a rocha, Jeová, o Deus deles, é que deu à luz a nação. Muito bem. Vamos à próxima pergunta? Fiquem à vontade, né, para comentar as suas pesquisas. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? A irmã Celina? A minha joia foi notar que Jesus sempre buscava a instrução de Jeová, indo ao templo regularmente. Eu quero seguir o exemplo dele e me esforçar a assistir e participar nas reuniões. Muito bom, obrigado, irmã Celina, pelo seu comentário. Muitas mãos. Irmão Walisson. Eu gostei muito, né, de Isaías 56, né? Já mostrava a atitude de Jesus quanto ao que ele iria sofrer. Tanto que ele fala, né, ofereci as minhas costas aos que me golpeavam. Por que ele fala esse termo, né, ofereci? Ele sabia o que iria acontecer. E de modo consciente, né, ele se encaminhou para que isso acontecesse de fato. Tanto que, com o decorrer do versículo, mostra que ele não escondia o rosto das humilhações, né? Então, isso mostra como Jesus, mesmo sabendo de todo o sofrimento que iria passar, ele não fugiu, não escondeu, né? Muito pelo contrário. Ele não agiu de forma inconsciente. Ele sabia disso e muita gente hoje, né, passando por situações assim, poderia, né, agir de forma impensada, né? Mas o que esse ensino de Jesus, né, tem para nós? Hoje, nós também sabemos que podemos passar por situações que vão testar a nossa fé, vão testar a nossa integridade, né, principalmente na grande tribulação. E pensar no exemplo de Jesus, né, que sabendo da situação, ele decidiu, né, passar por isso e continuar firme a Jeová, vai nos ajudar também a imitar esse exemplo e a continuarmos íntegros, né, diante de qualquer situação. É verdade, muito bom. O irmão Charles, aqui no meio, por favor. Achei interessante aqui Isaías 51, 4 e 5, onde Jeová ele fala, né? Presta atenção a mim, ó meu povo, e tu, meu grupo nacional, dá-me ouvidos. Né? Então aqui notamos o pedido de Jeová, né? Para que lhe dessem ouvidos. Né? Então isso significava mais do que apenas ouvir a mensagem. Significava prestar atenção e visando aplicar, né, as coisas ouvidas. Então eu, né, achei muito interessante em que devemos não apenas ouvir, né, mas devemos aplicar também o que nós aprendemos, né, pois só Jeová é a fonte do esclarecimento espiritual que temos. Muito bom. A diferença de ouvir e escutar, né? Muito obrigado. Irmã Débora. Eu gostei muito da joia do capítulo 50, versículo 9, falando sobre Jesus, quando ele disse assim: o soberano Senhor Jeová me ajudará. Quando ele disse isso, foi após o treinamento que ele recebeu durante eras, né, bilhões de anos,
de Jeová antes de vir à terra. Então Jesus, ele aceitou todo o treinamento que Jeová deu. E ele usou esse treinamento para amar as pessoas, para pregar as boas novas e cumprir a sua designação também secundária, mas muito importante, de dar a sua vida pela humanidade. Então isso me ensina que quando eu recebo uma instrução de Jeová, um conselho, quer direto ou indireto, eu preciso usar tudo aquilo que eu aprendi sobre Jeová para usar também a favor de outros, principalmente dos meus irmãos. Ser amorosa, encorajar e fazer de tudo, assim como Jesus fez pelos outros. Muito obrigado, irmã Débora, pelo seu comentário também. Rafael? Eu achei interessante a recomendação de Jeová no 51, que ali primeiro ele falou para aquela nação olhar para trás, lembrar de Abraão e Sara. E no versículo 5 ele estava falando o que iria acontecer no futuro, que a salvação estava chegando. Isso me lembrou de Isaías 46:9, que lá Jeová fala para nós nos lembrarmos das coisas anteriores. Então isso é um conselho muito sábio. Quando nós tiramos tempo para meditar em tudo que Jeová já fez, isso reforça a nossa confiança, a nossa fé nele, de tudo que ele fará no futuro. Nós termos por hábito fazer isso é algo que sempre vai nos dar confiança e tranquilidade, não importa o que aconteça. É verdade. A irmã Jaqueline? O 57 anota na palavra pedra, diz ou rocha de pederneira. Essa pedra é extremamente dura e é conhecida por poder se iniciar fogo com ela. Existe uma ferramenta moderna que leva o seu nome e que é capaz de produzir fogo mesmo molhada. Quando Jeová diz que pode nos tornar duros igual a ela, é literalmente ser resistente para enfrentar qualquer coisa. E mesmo molhados, por assim dizer, em total desvantagem ou desfavor, a gente produz fogo, saindo mais forte e sólido na fé. Excelente pesquisa, irmã Jaqueline. Parabéns. Isso aqui... muitas mãos. Vitor, comente pra gente. Isso. Eu fiquei admirado com o imenso controle que Jeová tem sobre o poder e o amor dele. No capítulo 51, versículos 5 e 9, mostra que os braços de Jeová já estão prontos para agir em nosso favor, prontos para nos vingar. E o versículo 16 mostra que os braços dele também estão nos protegendo, com a sombra da mão. Jeová é o único que consegue controlar seus sentimentos 100% e agir no momento certo. O mesmo braço que está pronto para a batalha pode nos dar apoio e abrigo. Tudo isso por conta do grande amor que ele tem por nós. Obrigado, Vitor. A irmã Adriana, por favor. Lá no fundo, isso. Em Isaías 51:11, João falou que Jeová vai acabar com toda a doença, a morte. Também Isaías, também ele aguardava isso que ia acontecer no futuro. Também nós devemos sempre aguardar que Jeová vai acabar com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, doença, morte, né? Que é sofrimento para cada um de nós. Ainda bem, né, irmã Adriana? Muito bom. Um último comentário, irmão Francisco. Achei interessante Isaías 54, né, que embora se aplique ali primeiramente a Jesus, mas pode também se aplicar, né, a todos os que aproveitam, assim, por assim dizer, das provisões de Jeová, né, para receber a língua dos instruídos, né, por assim dizer. Então as reuniões é uma maneira, né, de sermos ensinados por Jeová e o modo de mostrarmos que damos assim valor, né, às instruções de Jeová. E é por manter assim regularmente, né, em todas as reuniões, semanalmente, se possível, presencial, né, e estar preparado, né, para fazer assim, uma declaração pública por meio dos comentários, que eu tenho esse alvo. Muito bom. Obrigado, irmãos, pelos excelentes comentários e também por ter levantado a mão, né? Isso mostra a sua preparação e o apreço pelas reuniões. Vamos dar sequência à reunião. Nós agradecemos o nosso irmão Renato, a boa preparação. Sem dúvida, isso mostra a sua preocupação e seu apreço em fazer as coisas para a honra de Jeová. Vamos abrir agora a parte para os estudantes. Convidamos para fazer a leitura da Bíblia o irmão Natalício.
Ele tem como base Isaías capítulo 50, versículos 1 ao 11. Vamos dar atenção à leitura. Assim diz Jeová: onde está o certificado de divórcio da sua mãe, a quem mandei embora? Ou qual dos meus credores eu os vendi? Vejam, vocês foram vendidos por causa dos seus próprios erros, e a sua mãe foi mandada embora por causa das transgressões de vocês. Então, por que não encontrei ninguém quando eu vim? Por que ninguém respondeu quando chamei? Será que a minha mão é curta demais para libertar? Ou não há em mim poder para livrar? Vejam, com a minha censura seco o mar, transformo os rios em desertos. Seus peixes apodrecem por não haver água e morrem de sede. Eu visto o céu de escuridão e os cubros com pano de saco. O soberano Senhor Jeová me deu a língua dos instruídos, para que eu soubesse dizer ao cansado uma palavra de consolo. Ele me desperta manhã após manhã, desperta o meu ouvido para ouvir os instruídos. O soberano Senhor Jeová abriu o meu ouvido e eu não fui rebelde, não me virei para a direção oposta. Ofereci as minhas costas aos que me golpeavam e o meu rosto aos que me arrancavam minha barba. Não escondi o rosto das humilhações e dos cuspes. Mas o soberano Senhor Jeová me ajudará. Por isso não me sentirei humilhado. Por isso fiz o meu rosto duro como pedra, e sei que não serei envergonhado. Aquele que me declara justo está perto, e quem pode fazer acusações contra mim? Fiquem juntos de pé, e quem tem alguma causa contra mim? Que ele se aproxime de mim. Vejam, o soberano Senhor Jeová me ajudará. E quem pode me declarar culpado? Vejam, todos eles se gastarão como uma roupa, a traça os consumirá. E quem entre vocês teme a Jeová e escuta a voz do seu servo? E quem anda em profunda escuridão sem nenhuma claridade? Que confie no nome de Jeová e se apoie em seu Deus. Quanto a vocês que acendem um fogo fazendo voar faísca, ande na luz do seu fogo e entre as faíscas que acenderam. Isto é o que receberão da minha mão, e vocês se deitarão em pura dor. Agora pode respirar aliviado, né, seu Natalício? Muito boa a sua parte, viu? Leu muito bem, respeitou as pontuações, deu ênfase, respeitou vírgula. Entendemos perfeitamente a sua leitura. Algo que você procurou aplicar e que serve de incentivo para todos nós é o que está na brochura Melhore. Fale de coração. Aqui dá a seguinte dica: ore e se prepare bem. É importante a gente orar para a gente entender a leitura, entender o sentimento, para que a gente consiga passar o sentimento que Jeová quis que fosse lido na sua palavra. E a preparação, sem dúvida, boa preparação, nos ajuda a fazer uma leitura como a que o irmão fez. Parabéns. Estamos ansiosos para ver a próxima. Agora nós vamos iniciar Faça Seu Melhor no Ministério. Nós vamos ver agora como a nossa irmã Anita inicia uma conversa com a nossa irmã Mariela. E a nossa irmã Anita vai falar para Mariela como que foi a celebração. Oi, Mariela, tá descansando um pouquinho? Oi, Anita, tô sim, tô aproveitando o horário de almoço. Posso sentar com você? Claro, pode sim. Anita, foi até bom te ver. Essa semana eu achei lá na minha caixinha de correio um convite lá da sua igreja. Ah, sim, foi a celebração da morte de Cristo. Ah, é isso mesmo. Mas infelizmente a Anita não deu para mim ir. Como que foi? Teve algum teatro?
Não, Mariela, não teve nenhum teatro. Na verdade, nós seguimos bem de perto as orientações da Bíblia ao realizar a ceia do Senhor. E é uma reunião bem simples, que ela se inicia com um cântico, depois, logo após uma oração, e um discurso falando sobre o que representa o pão e o vinho. E nesse discurso, Marielle falou também sobre a importância da morte de Jesus Cristo, né? E explicou como nós somos beneficiados pelo que Deus e Jesus fez por nós. Ai, que legal, Anita. Não sabia que era diferente assim. Eu gostei. Da próxima vez eu vou querer ir. Olha, eu fico feliz de saber, porque no próximo ano eu vou reservar o seu convite. Aí agora vamos aproveitar e voltar ao trabalho, que já deu a nossa hora. Ah, deu mesmo. O patrão está até olhando para a gente. Vamos lá. Não queremos que o patrão puxe a nossa orelha, né, Anita? Muito boa a sua parte, a irmã estava bem preparada, manteve o contato visual, muito bem. Algo que a irmã Anita procurou aplicar e que serve de incentivo para nós, está na nossa brochura Ame as Pessoas, debaixo do ponto naturalidade. Nos incentiva a ser pacientes. Quando a gente estiver conversando com um morador, com um colega de trabalho, como foi o caso, a gente não precisa logo ficar querendo levar para a Bíblia. A nossa ideia agora é iniciar conversas. A brochura até nos dá o seguinte incentivo, ó. Isso talvez, quer dizer, falar de um ponto bíblico, significa esperar a próxima conversa com as pessoas. Então, isso vai nos ajudar a cultivar o interesse das pessoas também. Agradecemos a parte das irmãs. Nós agora vamos ver na próxima parte como que a nossa irmã Fiamma, ela cultiva o interesse da nossa irmã Débora, que foi a celebração. Vamos dar atenção. Oi, Débora, tudo bom? Que legal que eu te encontrei. Oi, tudo bem, Fiamma? Também fiquei feliz de te encontrar. Entra um pouquinho, vamos conversar. Claro. E aí, me conta como que vocês passaram, o que vocês acharam da celebração. O Aaron deu para ver que ele gostou bastante, né? Porque ele interagiu com os irmãos, até parecia que ele já tinha ido outras vezes. O que vocês acharam? Olha, eu já tinha assistido, né, a celebração. Como sempre, fiquei muito surpreendida, gostei muito. O Aaron gostou bastante, meu marido também, e eu fiquei muito feliz pela forma que fomos recebidos. Ai, que legal. A gente ficou muito feliz de vocês terem ido. Então, só que assim, eu vou dizer para você que durante todo esse tempo, né, que eu estudei a Bíblia, depois eu parei, eu nunca imaginei que depois de tanto tempo eu ia conseguir assistir uma reunião de novo. Olha, parabéns, viu, pelo seu esforço. E você, né, já tinha ido outras vezes, né? Agora o seu marido foi a primeira vez. Ele falou alguma coisa do que ele achou? Então, ele gostou, ficou impressionado como os irmãos o receberam, de ver a alegria do Aaron, a minha. Só que, assim, ele também ficou um pouco surpreso com o que ele ouviu lá a respeito de algumas pessoas irem para o céu. Porque a vida inteira ele sempre aprendeu que os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Aí eu tentei assim explicar um pouco para ele sobre isso dentro da Bíblia, mas eu confesso que eu acho que eu deixei ele mais confuso. Acontece, fica tranquila. Você está até com o livro aí, né, que eu deixei com Sim. você. Você sabe, Débora, que tem 2 capítulos aqui que fala mais sobre o assunto. É o capítulo 30 e o 31. Quer ver? Eu vou até te mostrar aqui. Ó, esse daqui, ó. As pessoas que você ama podem voltar a viver. E o 31, o que é o reino de Deus. E ele é bem interessante, ele explica bem certinho. Tenta ler com ele, ler os textos. Vai ser muito bom para ele, porque ele vai ter a oportunidade de ver dentro da própria Bíblia dele. E ele gosta muito de provas concretas, né? Apesar que ele aprendeu muito sobre a Bíblia, mas nunca foi provado exatamente aquilo que ele aprendia. E aqui no livro, como eu sei, tem os textos, as referências. Eu vou tentar ler com ele, sim. Ah, legal. Débora, e o que você acha de eu e meu marido, a gente tentar vir aqui num horário após o expediente dele de trabalho, porque dá para ele estudar junto?
Eu acho uma ótima ideia, porém, você sabe como os homens são, né? Se você, de repente, o Fernando chegar a falar que é um curso da Bíblia, um estudo da Bíblia toda semana, isso vai gerar um comprometimento, né? E, de repente, ele gosta de cumprir a palavra, então isso vai assustar ele um pouquinho. Eu acho que vocês poderiam vir, mas sem falar que é um estudo da Bíblia. Entendi. Não, pode ficar tranquila, a gente pode fazer assim. Os primeiros estudos a gente faz de uma forma mais conversante e em pouco tempo. Muito bom. Inclusive, eu tenho muita vontade, sabe, Fiamma, de voltar a servir a Jeová, frequentar as reuniões, como eu fazia antes. E agora, como família, acho que vai ser mais especial, né? Sim. E, com certeza, Jeová vai abençoar muito esse seu desejo e esforço. Sabe que eu estava até pensando em você? Porque, assim, Débora, quando a gente começa a estudar a Bíblia, querer servir a Jeová, sempre surge oposição. E nesse final de semana, no sábado, vai ter um discurso muito interessante. Olha só, eu até anotei o tema para te mostrá-lo. É esse daqui, ó. Seja leal a Deus, mesmo quando for testado. O que você acha de você ir assistir esse discurso junto com a gente? Olha, eu acho que esse discurso vai até me preparar, porque realmente eu sei que eu vou ter algumas pressões para estudar a Bíblia. E o discurso, acho que pelo tema, vai me ajudar a já ficar mais preparada e saber o que fazer se isso acontecer. Eu vou, sim, assistir esse discurso. Legal, então eu passo aqui para a gente ir juntas. Vou te esperar. Agradecemos a nossa irmã Débora, agradecemos também a irmã Fiamma pela maneira com que fez a sua parte. Mas estava bem preparada, até sabia o tema do discurso do final de semana, né? Algo interessante também, a irmã estava conversando com ela, sorrindo, falando da celebração. A maneira com que a gente tem a nossa linguagem corporal, o sorriso, pode fazer a moradora se sentir motivada, no caso, a voltar para a reunião de novo, né? Mas algo interessante que a irmã procurou fazer, que serve de incentivo para nós, é o ponto empatia. Aqui diz, pense na pessoa interessada. Olha que perguntinha interessante. E se formos com essa pergunta em mente, nós temos certeza que o nosso ministério será mais produtivo. Notem, como o estudo da Bíblia pode melhorar a vida da pessoa, agora e no futuro? Quando nós vamos com essa pergunta em mente, sem dúvida nós vamos querer oferecer estudos bíblicos para todas as pessoas que conversarmos. E esse, de fato, é um incentivo mesmo. Agradecemos às irmãs. Vamos passar agora para o ponto explicando suas crenças. A nossa irmã Rayane, ela vai explicar um tema bem interessante. A fé em Jesus é tudo o que precisamos para ser salvos? Vamos dar atenção em como ela explica para a nossa irmã Maiara. Ai, Rayane, é tão bom parar um pouquinho, poder tomar um café. É verdade, Maiara, é bom mesmo, ainda mais hoje que está bem corrido por aqui. Mas me conta, e aí, como foi a sua viagem? Ah, foi ótimo. Foi muito bom, estava precisando. Mas eu até queria te contar, lembra que você me convidou para a celebração? Então, do lado onde eu estava hospedado, ia ter a celebração. E eu fui convidada lá novamente. E eu fui. Ah, que bom. Fico feliz que você tenha conseguido, né, tirar esse tempinho para descansar, relaxar um pouco e ainda ter tirado o tempo para ir a essa ocasião tão importante que é a celebração de Jesus. O que você achou? Gostei, achei diferente do que eu imaginava. Mas, assim, quando eu cheguei em casa, eu fiquei me questionando, assim, perguntando, não basta só ter fé para a gente ser salvo? Ter fé em Jesus não é o suficiente? Olha, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm mesmo. E realmente, Maiara, a fé em Jesus ela é essencial. Até mesmo tem um relato bem conhecido na Bíblia, em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, que destaca isso, né? Foi quando o carcereiro ele perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. E veja que interessante, foi a resposta aqui no versículo 31. Olha o que diz. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. Então, nós, Maiara, acreditamos plenamente que a fé em Jesus, a
A salvação ela só é possível mesmo por conta do sacrifício que Jesus fez. Mas a Bíblia ela também mostra que a verdadeira fé ela vai muito além do que apenas acreditar. Ah, mas como assim? Como a gente ainda tem alguns minutinhos de intervalo, vamos ver um outro texto aqui que destaca muito bem isso, que é Tiago, capítulo 2, versículo 26. Diz assim, realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então quer dizer que eu preciso, além de ter fé, fazer algo. Exatamente. Acredito que para você realizar a sua viagem, o seu carro estava bem abastecido, né? Estava sim, né? Já passei até uns apertos por falta de combustível, então tenho esse cuidado. Eu entendo perfeitamente. Agora imagine, Mayara, que o combustível representa a fé em Jesus, algo essencial. E a gente sabe que sem combustível a gente não vai a lugar nenhum, certo? Mas mesmo você confiando que o combustível que você tinha no seu carro era suficiente para realizar essa viagem, mas aí você não liga o carro, não engata a marcha, não pisa no acelerador, será que o carro vai te levar ao destino que você esperava? Não vai nem sair do lugar. Isso. Ou seja, Mayara, assim como o carro, ele precisa de uma ação para ele se mover, uma ação sua, da mesma forma, a nossa fé em Jesus, ela deve se manifestar na nossa vida por meio das nossas ações. Não podemos deixá-la, por assim dizer, estacionada. Entendi. Então, eu preciso ter fé e agir de acordo. É isso mesmo. É por isso que no versículo que lemos de Tiago, né, fala que a fé sem obras, ela está morta. Porque a verdadeira fé, Mayara, ela vai além das palavras. Ela fica naturalmente evidente no modo como agimos, nas escolhas que fazemos, nas mudanças que estamos dispostos a fazer. E ela nos motiva também a querer aprender mais sobre Jesus e seu Pai Jeová. E isso vai mostrar, né, que de fato a gente quer obedecer Ele não por obrigação, mas por amor. E isso mostra também que a nossa fé está viva, né? Na prática, a gente mostra isso, né? Que a nossa fé está viva e nós vivemos de acordo com ela. Agora eu entendi. Faz sentido. Até porque, desde sempre, eu aprendi que só precisava aceitar Jesus, ter fé, e aí já estaria salvo. Eu agradeço você por ter me explicado sobre isso. Eu fico feliz que isso tenha feito sentido para você. E se você quiser, em uma outra conversa a gente pode até mesmo ver exemplos na Bíblia de pessoas que mostraram essa fé por meio de suas ações. E a gente pode até ver como podemos imitá-las. O que você acha? Eu vou querer, porque aí eu já vou mais ou menos saber o que eu tenho que fazer, né? Então combinado. Agora eu acho que o nosso intervalo acabou. Agradecemos a nossa irmã Mayara, a nossa irmã Rayane também, pela maneira com que conduziu a sua parte. Algo interessante que a irmã fez foi manter contato visual. Quando a gente fala e olha para a pessoa, isso é uma demonstração de interesse. Imagina a gente falar e a pessoa está olhando para o tempo, para o relógio ou para outro lugar, né? A gente não se sente valorizado, mas a irmã fez isso, demonstrou interesse na moradora. Mas algo interessante que a irmã fez também, que serve de incentivo para nós, é simplicidade no uso de ilustrações. Nós ensinamos coisas muito profundas de Deus e, na maioria das vezes, para pessoas simples e humildes. Isso nos ajuda a pensar em como está o nosso ensino. Simples, porque Jeová é simples. Mas o que nos ajuda a escolher uma ilustração baseada, ou melhor, que vai conseguir ajudar o nosso estudante? 3 pontinhos que a gente tem que pensar. A ilustração é simples? O meu estudante vai conseguir entendê-la facilmente? Ele vai ajudar meu estudante a se lembrar do ponto principal, ou será que ele vai se lembrar apenas da ilustração? No caso, a irmã Mayara já ficou sem gasolina no carro, né? E quem nunca, né? Então, é uma ilustração que todos nós entendemos. Parabéns. Assim nós encerramos, então. Faça seu melhor no ministério. E convidamos agora para iniciar a nossa vida cristã todos que possam se levantar, para que juntos nós entoemos o cântico número 99. O cântico 99 tem como tema: muitos irmãos ao meu lado,
baseado em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Agora, em nossa vida cristã, na parte de necessidades locais, nós vamos ver o Boletim do Corpo Governante número 2. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Queremos compartilhar atualizações com vocês. Estamos nos aproximando da celebração da morte de Jesus, que será na quinta-feira, 2 de abril. O discurso especial será feito na semana de 23 de março e tem o título Quem vai salvar o nosso planeta? Durante essas semanas, vamos convidar o máximo de pessoas possível para assistir o discurso especial e a celebração. Talvez suas circunstâncias permitam você sair de pioneiro auxiliar. Nos meses de março e abril, os pioneiros auxiliares podem cumprir o requisito de 15 ou 30 horas. Podemos preparar nosso coração para a celebração por ler e meditar nos relatos sobre a morte e ressurreição de Jesus. Isso está de acordo com um princípio em Hebreus 12, 3, que diz: Considerem atentamente aquele que suportou, para que vocês não se cansem nem desistam. Meditar no exemplo de Jesus vai fortalecer o nosso apreço e perseverança. Isso vai aumentar o nosso amor pelo nosso Pai Celestial, Jeová, e pelo seu Filho amado. Recentemente, a programação de leitura da Bíblia para a celebração foi incluída como uma publicação no aplicativo JW Library. Essa programação inclui os relatos principais nos evangelhos e links para ler os versículos na Bíblia. Você pode encontrá-la na aba Brochuras e Livretos. E se quiser, pode adicioná-la aos favoritos. E vamos poder assistir à adoração matinal da celebração, que estará disponível no site a partir de 26 de março. Que incrível que o povo de Jeová em todo o mundo vai assistir essa adoração matinal na quinta-feira, 2 de abril. Depois da celebração, queremos revisitar aqueles que mostraram interesse e estavam presentes.
Nosso objetivo é começar estudos bíblicos com o máximo de pessoas. Além disso, nós podemos continuar usando nossas revistas no campo. Em março e abril, podemos oferecer a Despertai com o título Como aliviar o estresse. Hoje, as pessoas precisam dessa mensagem encorajadora mais do que nunca. Como já foi anunciado, o Betel da Itália está sendo transferido da cidade de Roma para novas instalações em Bolonha. Vocês gostariam de ver como o projeto está indo? Em 2019, um artigo no site anunciou que o Betel da Itália ia mudar de Roma para Bolonha. O artigo conclui assim: oramos para que Jeová continue a abençoar esse projeto e que esses novos prédios sirvam para ajudar no trabalho que está sendo feito na Itália, um campo que está branco para a colheita. Vimos Jeová respondendo essas orações, apesar dos desafios e atrasos. Estamos felizes de compartilhar atualizações do projeto. Mesmo com o impacto da pandemia da Covid-19, o prédio residencial Via Freud foi finalizado em setembro de 2020. Ele tem 41 apartamentos para irmãos do departamento de construção. Então, em janeiro de 2022, recebemos aprovação para começar a trabalhar nos 3 prédios residenciais e para o prédio de escritórios que havíamos comprado em 2018. Outro destaque foi a inauguração do Centro de Visitantes em Bolonha. Ele foi feito para motivar os irmãos a fazer mais no serviço de Jeová. Em apenas 15 meses, recebemos mais de 50 mil visitantes, com tours feitos em 15 idiomas diferentes. Muitos disseram que depois da visita, sentiram que a sua alegria, união e apreço aumentaram. Trabalhar tão de perto com a sede mundial e ter os membros do corpo governante e seus representantes nos visitando foi uma prova que Jeová estava apoiando esse projeto. Esses irmãos nos ajudaram a ser pacientes, manter a calma e a confiar no tempo de Jeová, e também da importância de mostrar apreço pelo trabalho dos irmãos. Nós vimos o apoio dos irmãos e irmãs locais, que deram do seu tempo, energia, habilidades e recursos. Muitos consideraram com oração como poderiam ajudar. Alguns decidiram trabalhar menos, outros até deixaram um emprego para apoiar o projeto. E como é comum na Itália, os irmãos expressaram sua generosidade com uma comida maravilhosa. Esse projeto vai beneficiar o povo de Jeová e também quem mora ao redor de Betel, porque transformamos prédios abandonados em um lugar muito bonito. E até fizemos um parque aberto ao público. Isso deu um grande testemunho. Você deve estar se perguntando como o projeto está agora. Estamos felizes de compartilhar que em 1º de março de 2025, o Salão do Reino, que faz parte de Betel, foi finalizado e já está sendo usado por 4 congregações. Em 30 de janeiro de 2026, a empresa contratada terminou o trabalho no prédio de escritórios. Agora, os irmãos e irmãs estão dando os toques finais. A nossa meta é que até junho de 2026, os departamentos de Betel já possam estar trabalhando nesse novo prédio. E depois, iremos terminar a construção dos 3 prédios residenciais. Ficamos muito felizes com essa mudança da filial, porque isso vai economizar os recursos da organização. E os betelitas terão um belo lugar para morar e trabalhar. Ao invés de morar em propriedades diferentes, os betelitas agora vão morar no mesmo prédio. Isso vai facilitar para que eles tenham o que precisam. O Salmo 127:1 diz: a menos que Jeová construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente nela. Oramos para que Jeová continue construindo essa casa e que esses novos prédios possam trazer louvor ao nome dele. Somos muito gratos pela generosidade de Jeová e agradecemos vocês, irmãos, pelo seu apoio. Oramos para que Jeová continue abençoando todos os nossos projetos de construção. Ao redor do mundo, nossos irmãos e irmãs estão enfrentando desastres naturais. Em Malawi, secas e enchentes afetaram as plantações, resultando em severa falta de alimentos. 2 comissões de ajuda humanitária foram montadas. Até agora,
quase 4.000 dos nossos queridos irmãos e irmãs receberam alimentos e outras ajudas práticas. No início de fevereiro, o ciclone Gesane atingiu Madagascar. Felizmente, nenhum irmão ou irmã morreu ou ficou gravemente ferido. Mesmo assim, 199 casas de irmãos foram destruídas e 237 ficaram danificadas. Um salão de assembleias e 3 salões do reino também foram atingidos. 2 comissões de ajuda humanitária estão trabalhando para reconstruir as casas dos irmãos. Logo após o ciclone, a comissão de filial organizou uma reunião especial para encorajar os irmãos das áreas mais afetadas. Esse programa fortaleceu muito aqueles que o assistiram. Como mencionado em outros boletins, o furacão Melissa devastou várias ilhas do Caribe no final do ano passado. Recentemente, o irmão Jacob Rumph, do Corpo Governante, visitou os irmãos e irmãs na Jamaica. Em uma reunião especial, ele e outros encorajaram os irmãos afetados. No final do ano passado, as Filipinas enfrentaram muitos desastres em apenas 7 semanas. O irmão Paul Gillis, que é ajudante da Comissão dos Coordenadores, visitou a região recentemente. Ele se reuniu com irmãos e irmãs das áreas mais afetadas. Continuamos a orar por nossos irmãos e irmãs que enfrentam esses desastres. O Salmo 145, 18 nos garante: Jeová está perto de todos os que o invocam. E agradecemos seus donativos generosos que nos permitem ajudar esses irmãos que enfrentam tantos desastres naturais. Que Jeová abençoe sua generosidade e bondade. Na Rússia, nossos irmãos e irmãs ainda enfrentam perseguição. Muitos que estão presos por causa da sua fé também precisam de tratamento médico. Um exemplo é o irmão Rustam Diarov. No dia 17 de fevereiro de 2026, ele foi liberado da prisão porque está enfrentando um sério problema de saúde. Ele estava preso desde 2021, cumprindo uma sentença de 8 anos. Depois que foi liberado, ele foi imediatamente deportado para o Uzbequistão. O irmão Diarov agora poderá receber tratamento para o câncer. Ele e a sua esposa Helena foram recebidos com muito carinho. Até 16 de março, 280 irmãos e irmãs ao redor do mundo estão presos por causa de sua fé. Isso inclui 181 na Rússia. Pelo menos 35 deles têm alguma deficiência ou um problema de saúde sério. Continuamos orando por esses servos leais de Jeová, suas famílias e suas congregações. Jeová é o dador da vida e Ele quer que nós respeitemos esse presente. Uma maneira de mostrarmos respeito pela vida é por obedecermos suas leis sobre o sangue. Jeová deu a Noé e aos seus descendentes a seguinte ordem eterna: somente não comam a carne com seu sangue, que é a sua vida. Ele também instruiu os cristãos a absterem-se do que foi estrangulado e de sangue. Como testemunhas de Jeová, nós obedecemos a essa ordem hoje. Isso também afeta nossas decisões sobre tratamentos médicos que envolvem sangue. No passado, nós usávamos um texto da lei mosaica para nos ajudar a tomar decisões com respeito ao sangue. Essa lei está em Levítico 17:13. Se algum israelita ou algum estrangeiro que mora entre vocês, ao caçar, apanhar um animal selvagem ou uma ave que se pode comer, ele terá de derramar o sangue e cobri-lo com pó. Mas os cristãos ainda precisam seguir essa lei? A resposta direta é: não. Primeiro, porque os cristãos não estão debaixo da lei mosaica. Veja o que o apóstolo Paulo disse
aqui em Colossenses 2, 13 e 14. Deus apagou o documento manuscrito que consistia em decretos e estava em oposição a nós. Ele o removeu, pregando-o na estaca. Então, os cristãos não estão debaixo da lei de que o sangue deve ser derramado e coberto com pó. Além disso, a Bíblia não fala nada sobre o uso do sangue da própria pessoa, por razões médicas, ou durante uma cirurgia. A respeito do uso do sangue da própria pessoa, a nossa posição está de acordo com o que apareceu na Sentinela de 15 de outubro de 2000. Lá diz assim: cada cristão deve decidir como seu próprio sangue será manipulado no decorrer de um procedimento cirúrgico, exame médico ou terapia que o paciente está recebendo no momento. Por essa razão, muitos cristãos aceitam procedimentos simples, como exames de sangue, ou procedimentos mais complexos, com o uso do seu próprio sangue, como o uso da máquina coração-pulmão, equipamento de recuperação de células e tratamentos de hemodiálise. No entanto, a lista de opções de tratamento continua a crescer. Por isso, depois de muitas orações e de analisar as Escrituras, o corpo governante decidiu esclarecer nossa posição sobre o uso do sangue do próprio paciente em situações médicas ou cirúrgicas. Foi feito o seguinte ajuste: cada cristão deve decidir por si mesmo como seu próprio sangue será usado em tratamentos médicos e cirurgias. Isso inclui permitir ou não que seu sangue seja extraído, armazenado e depois devolvido para seu corpo. O que isso quer dizer? Alguns cristãos talvez decidam que vão permitir que seu sangue seja armazenado e então devolvido para seu corpo. Outros talvez decidam que não. Cada cristão deve tomar sua decisão pessoal com respeito a todos os assuntos envolvendo o uso do seu próprio sangue em situações médicas ou cirúrgicas. Em resumo, os cristãos não estão debaixo da lei mosaica, mas nós obedecemos à lei que está no livro de Atos, de abster-se de sangue. No entanto, a Bíblia não fala nada sobre o uso do sangue da própria pessoa em tratamentos médicos ou cirurgias. Então, assim como outras decisões sobre cuidados de saúde, cada cristão deve tomar uma decisão pessoal com respeito ao uso do seu próprio sangue em qualquer situação médica ou cirúrgica. Neste boletim, tivemos atualizações sobre o projeto de construção do Betel da Itália e sobre nossos irmãos na Rússia. Nós também vimos como Jeová ajuda seu povo durante desastres. E somos muito gratos pelo ajuste feito sobre o uso do nosso próprio sangue em situações médicas ou cirúrgicas. Esses exemplos nos garantem que Jeová está cuidando dos seus servos, seja por mudanças organizacionais ou por fortalecê-los durante desafios. Conforme nos aproximamos da celebração, que nós continuemos a nos aproximar de Jeová, confiantes de que Ele nunca se esquece dos que são leais. Nós amamos muito todos vocês. Da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting. Convidamos agora o nosso irmão Alberto, que vai dirigir o estudo bíblico de congregação, que tem como base as histórias 74 e 75 do livro Histórias da Bíblia. Vamos dar atenção. Nós gostaríamos de renovar as boas-vindas a todos. Vamos continuar essa noite aprendendo com as histórias da Bíblia. Se os irmãos perceberam, durante essa consideração, vamos dar início à sessão número 12. A sessão número 12 desse livro, ela tem um tema. Ela vai falar sobre a pregação de Jesus e abrange as histórias 74
até a história 86. Quais são alguns assuntos que serão considerados durante esse estudo? Vamos ouvir a leitura da introdução da sessão 12, que será realizada pelo nosso irmão Kaique. Jesus ensinou as pessoas sobre o reino de Deus. E ele também ensinou como devemos orar. Devemos pedir que o nome de Deus seja santificado e que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus seja feita na terra. Se você é pai ou mãe, explique para seu filho por que essa oração é tão importante. Mostre também que Jesus sempre foi leal a Jeová, mesmo sofrendo pressão de Satanás. Jesus escolheu seus apóstolos e eles foram os primeiros a fazer parte do reino. Ajude seu filho a ver como Jesus amava a adoração verdadeira. Ele queria ajudar as pessoas. Por isso, ele curava os doentes, dava comida para quem tinha fome e ressuscitava os mortos. Com esses milagres, Jesus mostrou que o reino de Deus vai fazer por todo o mundo. Muito obrigado, irmão Kaique. Então, com base na leitura dessa introdução, quais são alguns assuntos que nós vamos estudar durante essa sessão? Aqui no meio, por favor, Everton, isso. Então, nós vamos aprender sobre o reino de Deus, também que Jesus ensinou sobre como orar, né, santificar o nome de Jeová, pedir que o reino venha e a vontade dele seja feita na terra, e também que Jesus ele sempre foi leal a Jeová, mesmo sob pressão. Excelente, muito bem. Então, a irmã Débora também, lá no fundo, por favor. Também vamos aprender a respeito da escolha dos apóstolos e que eles foram os primeiros integrantes para servirem como sacerdotes e reis junto com Jesus lá no céu. Excelente, muito obrigado, irmão Débora. Então, durante a consideração dessa sessão, nos próximos histórias, nós vamos ficar atentos a esses assuntos. Essa noite nós vamos considerar as duas primeiras histórias, a história 74 e a história 75. A história 74 ela tem o seguinte tema: Jesus se torna o Messias. Vamos ouvir a leitura. João pregava que uma pessoa mais importante do que ele estava chegando. Então, quando Jesus tinha uns 30 anos, ele foi até o Rio Jordão, onde João costumava batizar pessoas. Jesus pediu para ser batizado também, mas João disse: Jesus, eu não posso te batizar, você que devia me batizar. João, Jeová quer que você me batize. Então, eles entraram no Rio Jordão e João mergulhou Jesus completamente dentro da água. Assim que Jesus saiu da água, ele fez uma oração. Daí, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em uma forma de uma pomba. Então, Jeová falou lá do céu: Você é o meu filho, eu te amo muito e te aprovo. Foi naquela hora que Jesus se tornou o Cristo ou o Messias. Agora, ele estava pronto para começar o trabalho que Jeová tinha dado para ele. Logo depois de ser batizado, Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias lá. Quando voltou, foi falar com João. João viu Jesus vindo e disse: Vejam, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João chamou Jesus de Cordeiro de Deus porque queriam que as pessoas soubessem que Jesus era o Messias. Mas enquanto Jesus estava lá no deserto, aconteceu uma coisa com ele. Que coisa? Vamos descobrir. Muito bem, agora vamos prestar atenção aí no quadro Sabe Responder. Notem a primeira pergunta: por que Jesus foi batizado? A irmã Priscila, por favor. Para mostrar que ele estava se apresentando para fazer a vontade de Jeová como Messias. Muito bem, muito obrigada, irmã Priscila. Alguém mais gostaria de comentar esse ponto? Por que Jesus foi batizado? Lá no fundo, o irmão Elemar. O próprio Jesus ele falou para João, né, que essa era a vontade de Jeová que fosse feita. Excelente, muito bem, irmão Elemar. Segunda pergunta: por que João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus? Lá no fundo, a esposa do irmão José Camargo. Ele queria que as pessoas soubessem que Jesus era o Messias.
Muito bem, excelente. Por que isso era tão importante, irmãos? Que as pessoas identificassem o Messias, entendessem que Jesus era o Messias. Por que era tão importante? Muito bem. O irmão Vitor, aqui no meio. Quando João chamou Jesus de Cordeiro de Deus, ele mostrou que Jesus veio para tirar o pecado. Isso aumenta a gratidão pelo que Jesus fez. Excelente, muito bem, irmão Vitor. O irmão Maicon, por favor. E isso também foi uma mudança histórica na maneira de adorar a Jeová, na adoração ser aceitável a Ele. Tanto é que Jeová falou do céu, né? Que ele reconhecia o seu filho, o amado, né? Então, a partir daquele momento, a fé em Jesus era essencial para a adoração ser aceitável para Jeová. Excelente, Maicon, muito bem. Agora, as duas perguntas adicionais referente a essa história: o que este relato nos ensina sobre Jeová? Inicialmente aqui no meio, irmão Walter, a irmã que está aqui no meio, isso. Então, nós aprendemos que Jeová, ele é um pai amoroso, que observa, aprova e valoriza, né, aqueles que fazem a vontade dele. Quando Jesus Cristo foi batizado, Jeová ele não ficou em silêncio, né? Ele expressou claramente seu amor e aprovação. Então, isso mostra que ele gosta de reconhecer o esforço sincero de seus servos. Muito bem, excelente. Será que nós teríamos mais lições que nós podemos aprender sobre Jeová nesse relato? Lá no fundo, a irmã Adriana. Então, como Jesus ele fez a vontade de Jeová, então devemos colocar em primeiro lugar a Jeová na nossa vida, nosso ministério. Muito bem, Adriana. Excelente. Muito bom. Agora, que lições práticas podemos aprender com este relato? Você conseguiu extrair alguma lição prática que você pode usar na sua vida com base nessa história? A irmã Jaqueline, por favor. Então, quando eu li ali os textos de Mateus e Marcos, onde Jeová fala que ama Jesus, eu lembrei do clipe musical, que é aquele clipe que diz, diga eu te amo. E é muito importante a gente não só fazer com que quem está ao nosso redor sinta, mas também dizer as palavras, né? Eu amo você. Excelente, Jaqueline. Precisamos mesmo elogiar, né, nossos irmãos. A irmã Roberta. Um ponto que eu também achei interessante é que, mesmo sendo perfeito, Jesus ele não se adiantou. Ele esperou o tempo de Jeová para iniciar seu serviço. E isso ficou bem evidente ao se batizar. Então, isso me ensinou muito a ser paciente, principalmente quando enfrentamos, né, pressões, ansiedades, a imitar Jesus Cristo por confiar em Jeová e agir corretamente. Excelente, muito bem, irmã Roberta. Irmãos, por favor, vamos destacar aqui um texto bíblico que é citado nessa história no final, o texto de Hebreus, capítulo 10. Por favor, Hebreus, capítulo 10, e vamos fazer a leitura do versículo 7. Vamos tentar extrair aqui desse versículo uma lição prática. Quem gostaria de fazer a leitura para nós, por favor? Irmão Raimundo. Então eu disse, aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Muito obrigado, irmão Raimundo. Então, nós podemos aplicar aqui esses versículos ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se apresenta a Jeová para fazer a sua vontade. Aqui estou. Será que a gente pode traçar um paralelo para os nossos dias? Como é que a gente pode imitar a Jesus e dizer, aqui estou hoje? A irmã, aqui na frente. Então, quando o estudante chega ao ponto de progredir, né, já trabalhar, né, no campo, então ele é conduzido ao batismo por vontade própria. Então, quando ele faz isso, ele se batiza, ele está fazendo um voto de servir a Jeová para sempre, né? Excelente, muito obrigado, irmã Sandra.
Excelente aplicação. A irmã Ágata. E Jesus também, ele sempre cumpria o que ele pregava. Ele permitia que o seu sim significasse sim. Ele nunca permitiu que nada desviasse ele da designação que ele havia recebido do Pai dele, de pregar as boas novas, de fazer discípulos. Então, nós podemos imitar Jesus também, né? De fazer com que o nosso sim, que nós dissemos a Jeová quando nós também nos dedicamos, também signifique sim. Excelente. Quando nós olhamos aqui para a assistência, a gente percebe muitos irmãos que servem em Betel, muitos irmãos que servem na renovação, muitos irmãos que servem como voluntário à distância, servem no salão de assembleia. Mas, para iniciar esse serviço, esses irmãos tiveram que dar um passo muito importante, preencher uma petição. Para quem tem esse desejo de fazer mais para Jeová, para imitar a Jesus, dizer, aqui estou, quais são as petições que estão disponíveis para os irmãos? Quem gostaria de mencionar para a gente? Quais são as petições? O irmão Gabriel. Esse versículo, né? Está baseado em Isaías capítulo 6, versículo 8. Temos algumas petições, né? Para quem está com aquele espírito de querer fazer mais. Temos a A19, que é o serviço voluntário. A 8, quem quer ser membro da ordem, ser betelita ou servir como servo de construção. Então, temos a A2, para quem quer apoiar reformas de salão, manutenção. E temos quem quer fazer ainda mais no serviço a Jeová, serviço territorial, temos a G8, que é a escola para evangelizadores do reino. Maravilha, muito obrigado, Gabriel. Então, nós temos uma porta aberta, né, para mais atividades. Vamos passar agora para a lição 75. Essa história tem o seguinte tema: o diabo testa Jesus. Vamos ouvir a leitura. Depois de ser batizado, Jesus foi para o deserto. Ele ficou 40 dias sem comer nada e estava com muita fome. Então, o diabo veio para fazer um teste com Jesus. O diabo disse: se você é mesmo filho de Deus, fale para essas pedras virarem pães. Jesus respondeu repetindo uma lei de Deus. Para viver, o homem não precisa só de comida. Ele precisa ouvir tudo o que Jeová diz. Aí, o diabo fez um segundo teste com Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, se jogue no lugar mais alto do templo. Afinal, está escrito que Deus vai mandar os anjos para te segurar. Mas Jesus repetiu outra lei de Deus. Não podemos pôr Jeová à prova. Daí, Satanás fez um terceiro teste. Ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse: se você me adorar só uma vez, eu te dou todos esses reinos. Jesus respondeu com outra lei de Deus: vá embora, Satanás, só devemos adorar a Jeová. O diabo foi embora, e alguns anjos vieram e deram comida para Jesus. Depois de tudo isso, Jesus começou a fazer o trabalho que Jeová tinha dado para ele: falar para todo mundo sobre o reino de Deus. As pessoas amavam o que Jesus ensinava, e para onde Jesus ia, as pessoas iam também. Nós gostaríamos de agradecer o irmão Kaique pela excelente leitura. Mais uma vez, vamos observar o quadro Sabe Responder? Notem a primeira pergunta. Quais foram os 3 testes que o diabo fez? Então, vamos dar oportunidade para que mais irmãos possam participar. Então, cada um menciona um teste e, se possível, a resposta de Jesus. Aqui na frente, por favor, irmão Everton. Um dos testes que o diabo fez com Jesus foi que ele falasse para as pedras virassem pães. Excelente, muito bem. Qual foi a resposta de Jesus? A irmã Fernanda? Nesse caso, a resposta de Jesus foi que o homem não vive só de comida, mas ele deve viver do que Jeová diz, né? Excelente, muito bem, irmã Renata. A irmã Ieda, por favor, pode mencionar o segundo teste? O segundo, ele falou que se ele fosse filho de Deus, que ele se jogasse do lugar mais alto do templo. Aí ele falou: afinal está escrito que Deus vai mandar os anjos dele para te segurar. Muito bem, obrigado. A irmã Viviane, lá no fundo. E ele respondeu dizendo que não podemos pôr Jeová à prova. Muito bem, irmã Viviane. O irmão Márcio.
terceiro teste foi que Satanás colocou lá os reinos para Jesus, né? E ofereceu para ele, né? Se ele prestasse um ato de adoração. Até a imagem mostra isso aí, né, gente? Muito bem, excelente, irmãos. Agora, o que este relato nos ensina sobre Jeová? O que esse relato nos ensina sobre Jeová? Vamos iniciar ouvindo aqui o irmão. Isso. Eu achei muito interessante o final do relato, no versículo 11, que falou ali que depois que o diabo deixou, os anjos começaram a servir Jesus. Ao meditar nisso, eu lembrei de 2 Crônicas 2,19, que lá fala sobre que os olhos de Jeová percorrem toda a terra para mostrar favor àqueles que o servem, né? Então mostra que Jeová ele estava atento à aprovação de Jesus, mas não para ver se Jesus ia ser fiel ou não. Ele confiava em Jesus, ele só estava esperando para ir ajudar Jesus. É a mesma coisa com nós hoje, né? Jeová ele olha as nossas provações, todas as tentações que nós superamos, mas não para ver se a gente vai falhar, para nos acusar, mas é porque ele quer nos ajudar. Então, quando a gente medita nisso, sempre que nós estivermos enfrentando um teste, é bom saber que Jeová ele está olhando por nós e está ansioso para nos ajudar. Muito bem, excelente. Aqui, o irmão no meio, por favor. Então, a gente consegue ver aqui que os testes envolveram necessidades físicas, orgulho, confiança, né, ambição. São situações que nós também passamos hoje, né? E a resposta de Jesus, né, foi estar escrito, né, sempre direcionando ali aquelas situações para passagens da Bíblia que ajudaram ele a permanecer fiel. Então, a mesma ajuda, o Espírito Santo e a palavra de Deus que Jeová forneceu para Jesus naquele momento é a mesma ajuda que ele fornece para a gente hoje, né? Jeová ele permite que essas situações aconteçam com a gente, porém, ele não nos abandona, ele nos dá a mesma ajuda que deu para Jesus. Obrigado, irmão, muito bem. Que lições práticas podemos aprender deste relato? Muito bem, o irmão José Camargo, lá no fundo. Devemos de adorar só Jeová. Muito bem, isso mesmo. A irmã Carol, aqui na frente. Quando Satanás ofereceu, né, essas tentações para Jesus e abordou Jesus nessa situação, Jesus estava numa situação assim com Jeová, né? Ele estava num momento com Jeová. Jeová estava instruindo ele sobre as coisas que ele iria passar. Ele estava em jejum e Satanás ele foi atrás, né, de Jesus. Ele se aproveitou desse momento para provar Jesus. Isso pode acontecer conosco também, né? Ele vai nos provar nos momentos em que estivermos mais vulneráveis. Ou em situações assim como Jesus, né? Ele estava meditando, estava em jejum, recebendo as orientações de Jeová. Isso vai acontecer conosco também, né? E não só uma ou duas, muitas vezes ao longo da nossa carreira, né, com Jeová. E lembrar disso, né? Desse exemplo de Jesus, de integridade, zelo e amor pelo Pai. E fazemos a mesma coisa, né? Sabemos quem está por trás daquele momento difícil que estamos passando, por que estamos passando. Isso vai nos ajudar a saber fazer a coisa certa. Vamos pegar esse gancho do comentário da irmã Carol. Vamos destacar aqui um texto na Bíblia, que é o texto de Lucas, capítulo 4, o versículo 13. Vamos tentar fazer essa aplicação, abranger mais esse ponto. Lucas, capítulo 4, o versículo 13. Quem gostaria de fazer a leitura para nós, por favor? Aqui na frente, por favor, a irmã Anita. Lucas, capítulo 4, versículo 13. Assim, depois de terminar todas as tentações, o diabo o deixou até a outra ocasião conveniente. Muito obrigado, irmã. Então, vamos aplicar esse ponto aí. Jesus foi testado por Satanás. E esse versículo menciona aí no finalzinho que o diabo deixou até outra ocasião conveniente. Vamos tentar tirar uma lição prática. O que é que a gente pode aprender aqui? Irmão Pedro, Catar. Certamente esse conveniente não era conveniente para Jesus, era conveniente para o diabo. Então, o diabo ele foi derrotado aquelas 3 vezes, mas ele não desistiu.
Ele procurou uma outra ocasião conveniente para ele e certamente ele testou Jesus outras vezes e em todas essas vezes Jesus se provou fiel. É o que acontece conosco. Jeová permite que o diabo nos teste, ele testa e nós não saímos bem, mas ele não desiste, ele vai continuar tentando. Daí a necessidade de, como Jesus, permanecermos firmes. Muito obrigado, excelente, irmão Pedro. O irmão Marcos, lá no fundo. E aí também a gente entende a importância de continuarmos sempre vigilantes, porque as tentações elas podem voltar em momentos de fraqueza. A gente viu ali que Jesus ele conseguiu resistir com a ajuda da palavra de Jeová. E isso fez Satanás recuar. Então, nós também não podemos vencer se nós estivermos preparados espiritualmente. Muito bem, Marcos, excelente. É essencial estarmos preparados espiritualmente. Vamos buscar outro gancho, agora no comentário do irmão Marcos. Vamos observar aí Mateus capítulo 4. Por favor, irmãos. Mateus capítulo 4. E a gente vai analisar a resposta que Jesus ele dava a Satanás. Inicialmente no versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Quem pode fazer a leitura para a gente? Aqui, a irmã deu branco agora. Paloma. Obrigado, irmã. Mas ele respondeu: está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Jeová. Muito bem, obrigado, irmã Paloma. Então, Jesus respondeu a Satanás: está escrito. E citou um texto hebraico. Citou a Bíblia. Mas observe no versículo 6... a tentação de Satanás e o que ele menciona aí nesse versículo 6. Quem gostaria de fazer a leitura para a gente? Por favor, a irmã. Isso. E ele lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você. Eles os carregarão nas mãos para que não bata com o pé numa pedra. Muito obrigado, irmã. Observe que essa fala é de Satanás. E ele menciona, está escrito. Ele também cita as Escrituras. O que é que a gente aprende dessa tentação de Satanás aqui? A irmãzinha aqui, por favor. A gente observa nesse diálogo, né, de Satanás com Jesus, que ele também sabia os princípios, mas ele aplicou todos fora de contexto, da forma errada, né? E Jesus, quando ele foi responder, não, ele respondeu com o princípio, mas também explicando o seu significado, né? Então, isso mostra que Jesus ele recordou e vivia esses mandamentos de Jeová. Então, é muito importante isso, né? A gente se apegar aos princípios de Jeová, porque pode ajudar a gente a tomar boas decisões ao relembrar eles. Excelente. Parabéns, irmãs, pelos comentários. O irmão Wilson, por favor. E Satanás, buscando outra oportunidade, ele vai aumentando o nível da tentação. Observe que na última tentação, ele oferece para Jesus algo muito forte. Todos os reinos. Para Jesus ser rei ia demorar muito. E ele seria rei por 1000 anos apenas. Então era uma tentação muito forte. Mas Jesus manteve a lealdade a Jeová. Muito bem. A irmã Dilce aqui na frente. E nessa última, o que Satanás pediu para Jesus foi apenas um ato de adoração, né? E, na realidade, Satanás ele não queria a adoração de Jesus como não quer a nossa. Ele é cruel, ele não quer a nossa adoração. O objetivo de Satanás é apenas um ato de deslealdade a Jeová. O objetivo dele é quebrantar a nossa lealdade e integridade. Então, um ato para ele era suficiente, porque o objetivo dele é magoar Jeová. Então, isso a gente deve estar bem atento, né? Às vezes, o sofrimento pode fazer com que alguns, né, às vezes, deixam de lado a lealdade a Jeová para amenizar o sofrimento, né? Mas jamais devemos ser desleal a Jeová, né? Nem mesmo um ato de deslealdade. Parabéns, irmã Dilce, excelente comentário. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos os irmãos.
Agradecemos o irmão Alberto, o irmão Kaique, que nos ajudou com a leitura. Agradecemos também sua boa preparação. Sem dúvida, seu comentário nos encorajou. Para finalizarmos a reunião, será feita uma perguntinha. O que você viu na reunião de hoje de prático para você? O que você viu na reunião de hoje de prático, de útil para você? Irmão Paulo? Importância de deixarmos que Jeová continue o seu treinamento conosco. E aí, pegando o gancho com o estudo bíblico, precisamos ter a rotina de leitura diária da Bíblia, né, com meditação, porque Jesus respondeu usando a Bíblia, né? Ele venceu as tentações conhecendo bem a Bíblia, a palavra de Jeová, e aplicando bem os princípios. Então, se tivermos bem em mente os princípios, aplicando-os corretamente, vamos poder resistir às tentações do diabo. Muito obrigado por compartilhar. Na reunião da próxima semana, nós vamos ter uma parte bem interessante. Baseado ali em Isaías 43, nós vamos ver algumas profecias que mostram o que aconteceria com o Messias. E Jesus, já sabendo, veio disposto. Isso também mostra o grande amor que ele tem por cada um de nós. Nós agora vamos passar alguns anúncios para a congregação. Primeiro os anúncios do escritório, depois os anúncios locais. Campanha Mundial em setembro de 2026. Em setembro de 2026, haverá uma campanha mundial com a brochura Seja Feliz para Sempre. Vamos nos esforçar para deixar essa brochura com todas as pessoas interessadas no nosso território, com o objetivo de iniciar estudos bíblicos. Os publicadores que decidirem servir como pioneiros auxiliares em setembro de 2026 poderão escolher cumprir um requisito de 15 ou 30 horas. Além disso, um discurso especial com o tema Como a Bíblia pode ajudar você? Será feito nas congregações no mundo todo. Com entusiasmo, vamos convidar todos os que mostrarem interesse durante a campanha para assistir ao discurso. Na nossa congregação, o discurso será feito no dia 26 de setembro. Assistir ao Congresso Regional. Estamos na expectativa do Congresso de 2026, com o tema Felicidade Eterna. E esperamos que milhões de pessoas tirem o maior proveito possível dessa provisão espiritual de Jeová. Ficamos felizes de ver muitas pessoas e famílias fazendo seus preparativos para assistir presencialmente ao Congresso e louvar a Jeová no meio da congregação. O corpo governante está fazendo uma provisão especial para aqueles que estão enfermos, que têm idade avançada ou que têm outras circunstâncias que limitam sua capacidade de assistir presencialmente ao Congresso. Se grande parte da região tiver internet, esses queridos irmãos e irmãs poderão assistir a transmissão ao vivo no mesmo programa que o restante da congregação terá presencialmente. Cerca de um mês antes do Congresso, sua congregação será informada se essa provisão estará disponível para o seu Congresso. Se você achar que precisa dessa provisão, converse sobre isso com um dos anciãos da congregação. Lembramos que o procedimento normal de receber acesso à gravação do Congresso Regional pelo JW Stream também continuará disponível para aqueles que não têm condições de assistir presencialmente. Temos certeza de que todos os que tiverem condições assistirão ao Congresso presencialmente. Algumas das nossas melhores lembranças são de quando fortalecemos a nossa fé nos nossos congressos anuais. Queremos de coração elogiar vocês, queridos irmãos e irmãs, por sua fidelidade, amor e desejo de dar a Jeová a glória que o seu nome merece. Vídeos do Congresso com audiodescrição. Ficamos felizes de informar que no próximo Congresso, além de transmitirmos o programa para beneficiar os deficientes auditivos, faremos uma transmissão com a audiodescrição dos vídeos que forem exibidos.
A audiodescrição é uma narração que explica o que está sendo exibido nas telas. Isso vai ajudar principalmente pessoas cegas ou com baixa visão. A lista dos idiomas do Congresso que contarão com esse recurso será colocada no quadro de anúncios. Você também pode acessar a página Encontre uma Reunião no jw.org para verificar se um congresso específico transmitirá vídeos com audiodescrição. Para receber a transmissão no auditório principal do congresso, você precisará ter um aparelho compatível. Se você quiser usar essa provisão, converse com um dos anciãos de sua congregação para receber informações técnicas. Lista de idiomas que contarão com a audiodescrição dos vídeos do congresso: português, espanhol e inglês. Para encerrar de forma alegre, convidamos a todos que não tiverem impedimento que possam então se levantar para que juntos entoemos o cântico de número 13. Cristo, o nosso exemplo, baseado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, e após o cântico convidamos o nosso irmão Paulo Civini para encerrar com oração.